Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre faça isso se você acordar entre 3 e 5 horas da madrugada. Você tem acordado na madrugada? Não é coincidência. Deus pode estar te chamando. No silêncio da noite, o mundo fica quieto e a sua alma começa a se agitar. E isso não é por acidente, mas é por marcação divina com você. Alguns chamam de coincidência, mas no fundo você sabe que é algo mais. É um sussurro no escuro, um chamado de Deus, um empurrãozinho para você acordar. Aquele que controla todas as coisas. Você abre os seus olhos entre 3 a 5 horas e se pergunta por que você acordou. É inquietação? É preocupação? Ou é algo maior? E se eu lhe disser que isso não é um despertar por coincidência, mas é um convite de Deus? E nessas horas tranquilas da madrugada, é Deus que está te chamando. E é um propósito na quietude para o céu falar com você. E se você ouvir verdadeiramente, encontrará direção, clareza e força para a jornada que tem pela frente. Mas você deve saber o que fazer nesta hora sagrada. Você deve estar pronto para receber o que está sendo dado a você. Se você acredita que tudo acontece por um motivo, se você acredita nisso, pode ser exatamente isso que você precisa ouvir. Primeiro, ore com expectativa. Quando você acorda entre 3 e 5 horas, algo profundamente dentro de você se agita. Não é apenas uma coincidência ou uma perturbação. Isso é algo mais. Esta é a hora da visitação divina. Este é o momento em que o céu chama o seu nome no silêncio da noite. Quando o mundo está dormindo, quando o barulho do dia se transforma em silêncio. Há um sussurro, um empurrãozinho sagrado no fundo do seu espírito. Você acorda e por um momento se pergunta por quê. Seu corpo está cansado, sua cama está quente e a ideia de fechar os olhos novamente parece tentadora. Mas algo dentro de você se recusa a se acalmar. Algo dentro de você sabe que esta não é apenas mais uma noite sem dormir. Este é o momento reservado para você. Este é um convite para comungar com aquele que tem o seu destino em suas mãos. E neste momento, há uma coisa que você deve fazer acima de tudo: orar. Mas não qualquer oração, não com palavras fracas, vazias e indiferentes. E muitas vezes murmuramos por rotina. Não. Este é o momento de orar com fé, com força. Esse é o momento de chegar diante de Deus com o coração cheio de fé, sabendo que Deus não está somente ouvindo, Ele está te respondendo. Ao orar na madrugada, entenda que você está entrando em uma conversa divina. Você não está falando para o alto, você não está recitando palavras no vazio, você está na presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você está engajado em uma troca sagrada, onde fardos são retirados, correntes são quebradas e destinos são mudados. Faça uma pausa enquanto você está orando na madrugada e você vai falar com Deus profundamente. Converse com todo o teu coração. Esta é a hora em que as batalhas espirituais são travadas e vencidas. Esta é a hora em que os avanços são divulgados. Esta é a hora em que as respostas parecem atrasadas, chegam de repente, porque esta não é uma hora qualquer do dia. Esta é uma hora em que o sobrenatural invade o natural, quando o invisível se torna visto, quando Deus se move de maneira que vai além da compreensão humana. Pense bem, por que tantas pessoas relatam acordar exatamente nesse horário, noite após noite? Por que a história fala de grandes homens e mulheres que encontraram em Deus nas horas escuras antes do amanhecer?
É porque esse é o momento em que as distrações da vida são eliminadas. Quando o coração está mais aberto, quando a alma está mais sensível. Este é o momento em que as orações não são prejudicadas pela dúvida, pelas ocupações ou pelos cuidados do mundo. Este é o momento em que o céu está esperando que você fale. Mas aqui está a chave. Você deve orar com expectativa de que Deus vai falar com você e que algo vai acontecer. Há poder em uma oração cheia de fé. Há poder em uma oração que se recusa a aceitar a derrota. Há poder em uma oração que não é apenas proferida, mas crida. Quando você acordar às 13h05 da madrugada, não sussurre apenas palavras vazias. Ore como se o céu estivesse aberto, porque está. Ore como se sua descoberta estivesse a caminho, porque está. Ore como se as correntes estivessem quebrando, as portas estivessem se abrindo e os milagres estivessem acontecendo, porque estão. Muitas vezes fazemos pequenas orações, fazemos orações seguras, fazemos orações que são confortáveis, que exigem pouca fé, exigem pouco risco, mas este não é o momento de pequenas orações. Este é o momento para orações ousadas, na madrugada. Este é o momento de orar, porque você sabe que Deus é capaz de fazer muito, abundantemente, acima de tudo, o que podemos pedir ou imaginar. Este é o momento de orar, como se a resposta já estivesse a caminho. Ao acordar a esta hora, ore pelas coisas que parecem impossíveis. Ore pelos sonhos que parecem grandes demais. Ore pelos milagres que você está esperando. Ore pelos avanços que parecem atrasados. Ore com expectativa em Deus, que Deus tem poder para te abençoar. Então, não apenas ore e vá embora. Ouvir, fique quieto por um momento. É nesse momento de silêncio que Deus vai falar com você. É nesse momento de silêncio na madrugada que você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai te dar resposta, mas você tem que estar pronto para receber. Você tem que estar pronto para ouvir. Muitas pessoas oram, mas não vivem. Eles clamam a Deus, mas nunca param para ouvir a Deus. Mas quando você acordar a esta hora, depois de abrir o seu coração, reserve um momento para ficar quieto, em silêncio, para que você deixe a presença de Deus tomar conta em você. Reserve alguns minutos com a sua mente sem pensar em nada, porque Deus vai falar com você. Pode não vir a voz de Deus de uma forma de trovão ou com fogo, mas pode vir como sussurro de Deus, falando na sua mente. Pode vir também com a paz repentina que se instala no seu coração. Pode surgir como pensamento claro, que parece surgir do nada. Mas você saberá que é Ele. É por isso que você não pode ignorar esse momento. É por isso que ao acordar esta hora da madrugada, você não deve simplesmente virar para o lado e voltar a dormir. E se esse for o momento em que Deus vai falar com você? E se esse for o momento que muda tudo na sua vida? Pense nisso. Muitas pessoas estão procurando respostas. Muitas pessoas estão desesperadas por direção, orientação, esperança. E aqui está você na madrugada, acordado nas horas mais sagradas da noite, tendo a oportunidade de entrar na presença de Deus e receber o que tantos anseiam. Então, quando você acordar entre 3 e 5 da madrugada, não perca o momento. Não leve isso de ânimo leve, não descarte isso por mera coincidência, porque não é coincidência. É Deus chamando você para conversar com você. Ore como se sua vida dependesse disso. Ore como se a resposta já estivesse a caminho. Ore com um tipo de expectativa que move montanhas, que quebra corrente, que muda a atmosfera. Porque quando você ora com expectativa, quando você ora com fé inabalável, o céu responde. Portas abertas, milagres acontecem e tudo muda. 2, segundo, alinhe seus pensamentos com o propósito. Quando você acorda na madrugada, não é apenas o seu corpo que se agita, é a sua alma. É como se algo profundo acontece muito forte dentro de você.
algo além do comum, algo além da rotina. Naquele momento, antes do sol nascer, antes de começar o galo cantar, ao raro silêncio. E nessa quietude, você tem uma escolha. A escolha de descartar o momento como mais uma noite agitada ou aceitar como uma oportunidade de falar com Deus Todo-Poderoso. Uma oportunidade com um propósito também, porque quer você perceba ou não, os pensamentos que preenchem o seu pensamento nessas primeiras horas são poderosos. Este é o momento em que sua mente está mais aberta, mais limpa, mais desprotegida. É o momento em que a sua mente ela está apta, limpa, leve para ouvir a Deus. E o que você pode se perguntar, o que você quiser saber, Deus vai falar com você. Muitas pessoas acordam à noite preocupadas, cheias de problemas. Mas quando você acorda à noite pelo despertar de Deus, com a mente limpa, com a mente aberta para Deus, e quando você acorda de uma forma diferente, Deus ele começa a falar com você. E antes mesmo de você perceber, a sua mente torna um campo de batalha, um lugar onde a dúvida trava uma guerra contra a esperança e a fé. Mas e se você assumir o controle dos seus pensamentos? E se, em vez de você deixar a sua mente se deixar vir com pensamentos negativos, e se você escolher direcionar seus pensamentos para a vida que deveria viver? Porque a verdade é que você não foi criada para viver com medo. Você não foi criado para ficar preso ao arrependimento, à vergonha, ao peso do passado. Você foi criado para algo maior. Você foi criado com um propósito, com um destino, com um chamado maior do que qualquer coisa que você já imaginou. E nessas horas tranquilas, quando as distrações são eliminadas, você tem a rara oportunidade de se reconectar com esse propósito, de se lembrar de quem você realmente é, de silenciar as vozes das dúvidas, em vez disso, ouvir a voz da verdade. Porque os pensamentos que você pensa nessa hora determinarão o caminho que você seguirá quando o sol nascer. Se você encher sua mente de medo, você enfrentará o seu dia com problemas, incertezas, com o coração oprimido, com coisas que não lhe servem. Mas se você escolher encher sua mente de fé, de esperança, de propósito, então acordará pronto. Pronto para dar um passo em frente, pronto para agir, pronto para caminhar, e com ousadia na direção do seu destino. E assim, nesta hora sagrada, você deve ser intencional. Você deve assumir o controle de seus pensamentos antes que eles controlem você. E este não é o momento de pensar que deu errado. Este não é o momento de permitir que as falhas do passado definam você. Este é o momento de se lembrar do que é possível. Esse é o momento de dar vida aos seus sonhos e declarar o seu futuro, que o seu futuro é maior do que o seu passado. É o momento de você sonhar de quem você deveria ser. Pense bem, quantas vezes você se sentiu perdido, insegura sobre o próximo passo? Quantas vezes você já se perguntou se estava no caminho certo, se está fazendo as escolhas certas ou se está realmente vivendo uma vida que deveria viver? Nessas primeiras horas, você tem a chance de encontrar essa clareza. Você tem a chance de ouvir a voz interior que vem tentando guiar você o tempo todo. Porque no fundo, você já sabe. No fundo, você já tem as respostas que procura. Mas muitas vezes, o barulho da vida abafa as demandas do dia, distrai você. As opiniões dos outros escurece a sua visão. Mas neste momento, antes que o mundo acorde, você terá a oportunidade de ouvir com clareza. Você tem a chance de se realinhar. E começa com uma decisão de de pedir a Deus, uma decisão de parar de pensar negativo,
uma decisão de parar de repetir o passado, uma decisão de abandonar as coisas ruins e pensar na grandeza que está esperando em você. A grandeza está dentro de você. Você foi criada por uma razão. Você não está aqui por acaso. Seus sonhos, suas paixões, seus dons, eles foram colocados dentro de você com um propósito. E quando você acorda essa hora, na madrugada, é um lembrete de que você foi feito para alcançar algo mais. Um lembrete de que você pode tudo. Um lembrete de que os seus dias serão melhores. Um lembrete que na sua frente vai ter coisas boas. Então, quando você acordar na madrugada, não perca o momento. Não deixe sua mente vagar sem rumo. Não deixe o medo tomar conta. Em vez disso, assuma o controle. Direcione seus pensamentos com intenção. Concentre-se no que realmente importa. Lembre-se do seu propósito. Fale o que você quer, o que Deus quer fazer. Peça o que você deseja no teu coração. Fale com Deus. Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? E Deus vai falar com você. Agora, e se você escolher alinhar os seus pensamentos com propósito, se você escolher acreditar e foi criado para algo maior, então, quando o sol nascer, você estará pronta para entrar no dia e vencer, pronto para agir, pronto para caminhar com ousadia na direção da vida que você deveria viver. Este não é mais um alerta, é um despertar, um lembrete de que você ainda não terminou e ainda mais pela frente, que o seu propósito está esperando por você. E quando você escolhe alinhar os seus pensamentos com essa verdade, não há nada que possa impedir. Olha, se inscreva nesse canal, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe esse conteúdo aí e continue comigo. Terceiro, dê um passo de fé. Quando você acorda entre 3 e 5 horas, não é apenas uma coincidência, não é apenas uma agitação do seu espírito, é um chamado, um sussurro divino que o incentiva a se mover, a agir, a entrar em algo maior. Mas a verdade é que a maioria das pessoas viram para o lado, viram para o outro, fecha os olhos e voltam a dormir, sem perceber que está dormindo durante o momento de uma descoberta. Porque embora a oração seja poderosa e seja essencial, alinhar os seus pensamentos com propósito, chega um ponto em que você deve fazer mais do que pensar, mais do que acreditar. Você deve agir. Você deve dar um passo de fé. A fé não é apenas uma ideia, não é apenas um sentimento. Fé é ação, é movimento. É dar um passo à frente, mesmo quando você não tem todas as respostas, mesmo quando o caminho a seguir não é claro. E se você acordou essa hora, há um motivo, há algo que está sendo colocado em seu coração, há algo que está agitando a sua alma, algo que você sabe que está destinado a fazer. Talvez seja um sonho, talvez seja uma decisão que você está com medo de tomar, talvez seja um chamado que você tenha ignorado, mas no fundo você sente isso, você sabe que é hora. No entanto, muitos hesitam, muitas pessoas ficam presas no mesmo ciclo, esperando o momento perfeito, esperando um sinal, esperando que tudo dê certo antes de agir. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chegará. Sempre haverá um motivo para esperar. Sempre um motivo para adiar para mais tarde. Mas e se depois nunca chegar? E se a oportunidade que você tem agora na madrugada não voltar mais? E se aquilo que você está pedindo já estiver na sua frente, esperando que você dê o primeiro passo? É por isso que acordar a essa hora é tão significativo. É um lembrete de que o tempo está passando, que a vida está acontecendo, que cada segundo que passa é um segundo que você nunca mais recuperará. E a pergunta é: o que você está fazendo com isso? Você está deixando o medo te impedir de orar?
Você está deixando a dúvida de você orar? Ou você está disposto a dar um passo à frente com fé, mesmo quando não consegue ver um quadro completo? Porque a verdadeira fé não espera pela certeza. A verdadeira fé se move mesmo no desconhecido. A verdadeira fé surge antes que os detalhes sejam claros, antes que o caminho seja óbvio, antes que o destino seja totalmente revelado. Pense nisso. Todo grande avanço, toda grande conquista, toda grande transformação começa com um único passo. Um passo que pode parecer desconfortável, um passo que pode parecer arriscado, um passo que pode não fazer sentido para as pessoas ao seu redor, mas sem essa etapa nada muda. Sem esse passo, os sonhos continuam sendo sonhos. Sem essa etapa, o propósito permanece inalcançável. E é por isso que você deve agir. É por isso que você não pode deixar outra noite passar, outra manhã ir e vir, sem fazer algo para se aproximar de onde você deveria estar. Quando você acorda na madrugada, é um sinal de que algo está mudando. É um convite para agir, para dar esse salto, para dar um passo à frente, mesmo quando não se sente pronto. Porque aqui está a verdade. Você nunca se sentirá totalmente pronto. Você nunca terá as respostas, todos os recursos, todas as garantias, mas você não precisa deles. O que você precisa é de fé. O que você precisa é de coragem. O que você precisa é de disposição para confiar, e se você der o primeiro passo, o caminho se revelará diante de você. Pense em todos os sonhos que foram perdidos, porque as pessoas tinham muito medo de agir. Pense em todo o potencial que não foi realizado, porque as pessoas esperaram muito, hesitaram demais, dissuadiram-se, o que foram chamados a fazer. Não deixe que essa seja a sua história. Não deixe passar mais uma noite sem dar um passo em direção ao que você sabe que está no seu coração que é certo. Se você está sentindo vontade de começar algo, comece. Se você tem sentido um chamado de mudar alguma coisa, mude. Se você está lutando para tomar uma decisão, pare de adiar e decida. Porque há algo poderoso em movimento, há algo sobrenatural em agir. Quando você dá um passo à frente com fé, quando toma a decisão de agir, as portas começam a se abrir, os recursos aparecem, as oportunidades se alinham, as coisas que pareciam impossíveis, de repente começam a mudar. Mas nada disso acontece se você ficar parado. Nada disso acontece se você ficar esperando que tudo fique perfeito. Fé tem a ver com confiança. Confiar que se você der um passo, o chão estará sob seus pés. Confiando que se você caminhar em direção ao seu chamado, o caminho ficará claro. Confiando que Deus, que te acordou da madrugada, não fez por acidente. Ele fez isso porque está te chamando para cima, está te chamando para frente, te chamando para algo maior. E tudo que ele pede é que você se mova. Talvez você esteja esperando por um sinal. Talvez você esteja esperando pela confirmação. Talvez você esteja esperando que alguém lhe diga que é hora. Meu amigo, minha amiga, este é o seu sinal. Esta é a sua confirmação. Se você acordou entre 3 e 5 horas, se você sente algo se agitando dentro de você, se no fundo você sabe que está destinado a mais, este é o seu momento. Esta é a hora de assumir. É o momento de agir. Não deixe o medo roubar o seu destino. Não deixe que a dúvida roube de você o que você deveria fazer. Não deixe passar mais uma noite sem orar. Não deixe de passar mais uma noite sem você clamar a Deus. Então, olha, você foi feito para crescer. Dê um passo que nessa madrugada Deus vai falar profundamente com você. Tenha uma conversa, tome uma decisão, seja o que for, faça, fale com Deus. Quando você se move, o céu se move. Quando você age com fé, as coisas mudam. Quando você dá um passo à frente, mesmo na incerteza, mesmo no medo,
mesmo quando não tem todas as respostas, as coisas começam a se alinhar de maneira que você nunca imaginou. As portas que você pensava que estavam fechadas começam a se abrir. Os recursos que você pensava que faltavam aparecem de repente. As respostas que você achava que precisava tornam-se claras, mas isso só acontece se você se mover. Não há nada que o impeça, exceto sua própria hesitação. Não há nada que o impeça, exceto a voz em sua cabeça, te dizendo para esperar, para ser cauteloso, para esperar por uma hora segura. Você não foi criado para ficar preso. Você foi criado para mais. Se você está acordando na madrugada, é porque você está sendo chamado para isso. É porque você está sendo lembrado por Deus de que tem algo para fazer, algo para se tornar, algo para cumprir. E então, dê um passo. Não espere por outro dia. Não espere por outra madrugada. A hora é agora. O momento está neste momento da madrugada. Dê um passo à frente. Mova-se com ousadia. Haja com fé. Porque quando você faz isso, tudo muda. Você já acordou entre 3 e 5 horas? Sem motivo aparente? Talvez isso aconteça sempre. 3, 4, 5 vezes por semana. Você acorda, olha no relógio e se pergunta por quê. Se pergunta por quê. No mesmo horário você está acordando, você se pergunta. Mas e se esse momento da madrugada? E se for um chamado de despertar divino, um sinal de Deus, um convite para buscá-lo ou um momento de profunda consciência espiritual? As primeiras horas da manhã foram consideradas tempo sagrado e poderoso. Uma época em que o mundo estava quieto, as distrações são poucas e o reino espiritual parece mais presente. Muitos grandes homens e mulheres de fé, incluindo o próprio Jesus, passaram as primeiras horas em oração, em comunhão com Deus. Na madrugada. Se você acordar essa hora, talvez seja a hora de perguntar: o que Deus está tentando me revelar? Acordando entre 3 horas e 5 horas, pode significar coisas diferentes, dependendo da sua jornada espiritual. Mas aqui está alguns dos motivos mais comuns. Primeiro, pode ser um chamado para orar e buscar a Deus. Às vezes, Deus interrompe seu sono porque Ele quer falar com você. Essas primeiras horas da madrugada costumam ser o melhor momento para orar, adorar e ouvir a sua voz, sem distrações. Se você sentir uma agitação em seu espírito, não ignore. Reserve um momento para orar, medite nas Escrituras e busque sua presença. Segundo, pode ser um momento de guerra espiritual. O inimigo opera nas trevas e muitos crentes sofrem ataques na forma de um pesadelo, inquietação ou medo no meio da noite. Se você acordar sentindo-se ansioso ou perturbado, é importante orar por proteção e declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Terceiro, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não são contra pessoas. A nossa luta são contra forças espirituais do mal. Pode ser o terceiro sinal, pode significar que Deus está preparando você para um avanço, uma mudança de direção ou até uma nova tarefa. O que Deus está despertando em seu coração durante esse período, se você estiver acordando entre 3 e 5 horas, não perca a oportunidade. Em vez de rolar, para um lado, para o outro, faça essas 3 coisas. Ore, clame, repreenda todo o mal e profetize na sua vida. Ore com propósito e autoridade. A primeira e mais importante coisa que você pode fazer é orar, é clamar a Deus, é buscar a glória do Senhor Jesus. Agradeça a Deus pela presença de Deus e peça que Deus te revele
algo profundo e peça que Deus tire impedimentos, barreira. Ore por proteção e paz. Se você está se sentindo perdido, sem direção, peça clareza e direção que Deus vai te dar. Use a palavra de Deus, como Salmos 91. Use os Salmos como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, converse com Deus. Deus te acordou, Deus te despertou, é porque Deus tem algo profundo na sua vida. E eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você acordar de novo, entre 3 e 5 horas da madrugada, você vai orar e você vai fazer essas 3 coisas. Vai clamar a Deus, vai pedir proteção, vai pedir orientação, vai abrir o seu coração para Deus, vai profetizar na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mudar, vai te transformar, vai prosperar na sua vida, vai abençoar o seu relacionamento, a sua vida profissional, a sua saúde. Eu já fiz campanha às 3 horas da madrugada e eu obtive resultado. E foi resultados abençoados. E até hoje eu estou obtendo resultados daquela campanha que eu fiz às 3 horas da madrugada. Então, se Deus tem te despertado entre 3 a 5 horas da madrugada, ore a Deus, clame a Deus, fale com Deus, não vire para o lado e durma, não levante, toma água e durma, ore, fale com Deus, porque Deus tem um propósito muito grande com você. Se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida, tá bom? Comente aí as suas experiências na madrugada e também compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E também dê um joinha aí, clique no joinha, deixe o seu like, clique no sininho para que todos os conteúdos que eu lançar e postar, o YouTube avise para você. Fique na paz do Senhor Jesus.